Sem sombra de dúvidas, é impressionante como existe gente asquerosa. O Paraná, Rio Bonito do Iguaçu, está passando por um momento difícil. 6 pessoas mortas, muita gente desabrigada, desalojada, e sempre aparece algum asco, algum tipo de gente nojenta, podre, para desejar o mal. Isso me envergonha e não se trata nem de longe de onde você é ou para onde você vai. Não é porque você é goiano, mineiro, paulista, nordestino, sulista que você pode ter o direito de ser mau caráter. Dá uma olhada no trecho e gravem bem, né? A figura, né? O perfil, né? Asqueroso de uma pessoa que não sabe respeitar a vida, de uma pessoa que não sabe respeitar a dor dos outros. Mas a resposta veio, né? A resposta veio à altura, da forma que o povo paranaense sabe responder. Depois do Rio Grande do Sul, agora é a vez do Paraná. Pra mim, eu quero que eles se ferrem. Se dando, Paraná com tudo. Que o vento leve tudo. Sabe aquele trecho da Bíblia que diz assim: perdoa, Senhor, pois eles não sabem o que dizem? Então é exatamente isso aí. Nós, os paranaenses, somos pessoas do bem e a gente não vai desejar o mesmo para você, não. A gente deseja tudo de bom, que Deus te abençoe, né? Os paranaenses são pessoas batalhadoras, trabalhadoras e, sobretudo, um povo muito unido e com certeza vai dar a volta por cima. Que Deus te abençoe. É isso que nós, os paranaenses, desejo para você. É isso, tá? Um abraço aí, Antônia. E é isso, né? Não é desejando o mal, pagando o mal com o mal. Que Deus te abençoe. Mas isso não deixa de fazer você uma pessoa asquerosa. Isso não deixa de fazer você uma pessoa deplorável. Uma pessoa que não se compadece com a morte dos outros, com as famílias de luto, só por causa da sua ideologia política. Aí depois, você vem dizer que o intolerante é o pessoal do Sul, é o pessoal do Paraná, né? Que vergonha. Mas vamos lá, dando gancho aqui, que tal ouvir um nordestino, né, falar? Presta atenção. Pessoas saindo do Nordeste, Pernambuco, do Maranhão, Mato Grosso do Sul, pra ir pra Santa Catarina em busca de melhora. Que porra é essa? Não tá bom não o governo do PT que vocês votaram? Isso aí é muito vergonhoso. Você votar no PT na Bahia, por exemplo, e ir pra Santa Catarina que votou em todos os candidatos de direita e você vai lá com a intenção de melhorar de vida. Não tá bom não? Na Bahia que você votou lá pra você receber seu benefício social? É isso que não tem que fazer, cara. Eu, honestamente... Pura verdade, eu sou nordestino, pô. Moro em Pernambuco. E é pura verdade, o povo daqui vota no PT e depois vai lá. Santa Catarina, São Paulo, vai tudo pro lado de lá, votar. Votar não, trabalhar. Agora quando vai votar, vota de novo no PT. É incrível, você não vê ninguém vindo de Santa Catarina pra cá. Você não vê ninguém vindo de Minas Gerais pra cá trabalhar. Agora você vê o nordestino todinho indo pra lá, pra trabalhar. Por quê? Então por que continua votando no PT? Não dá pra entender. Porque todo mundo de lá é de direita. O que é que um esquerdista vai fazer lá? Não dá pra entender. O que é que um esquerdista vai fazer no Sul, não? Que no Sul 99% é de direita. O que é que um esquerdista vai fazer lá? Agora pega a ideologia toda que tem da esquerda aqui e leva pra tentar contaminar lá. Chega lá e ainda quer ser cheio de direito. Ah, mas eu sou brasileiro, eu posso ir para qualquer canto do Brasil. Lá todo mundo é de direita, vai fazer o que lá? Não entendi não o que é que vai fazer lá não. Se lá todo mundo é de direita, vai se juntar, é? Vai se juntar? Depois quando passa 4 anos, aí volta de novo na esquerda para continuar do mesmo jeito que tá. Isso é vergonhoso, humilhante. Pois é. Olha, infelizmente... essas pessoas que estão no Nordeste e que votam na esquerda, cara, foram anos e anos de uma doutrinação, de uma ideologia, né, de fomento de bolsas e assistencialismo e uma falsa ajuda, porque é aquela história, né? O político vem, ele quebra suas pernas, tira o dinheiro da sua carteira,
rouba você e te oferece uma cadeira de rodas com o dinheiro que ele comprou, né, que ele comprou do seu dinheiro. E você acha que ele é uma pessoa boa que está te ajudando, porque ele te deu a cadeira de rodas. Ele quebrou suas pernas, ele roubou o seu dinheiro, mas a cadeira de rodas está ali porque aquele político trouxe. Sabe, isso é o tipo de coisa que vai levar anos e anos e anos para sair das raízes do brasileiro. Vai levar anos para que isso possa ser mudado, né? Infelizmente. Mas vamos lá, vamos falar de Sul, né? É isso aqui que eu falo do Sul. O Paraná coloca presos para reconstruir escolas e a PAI de Rio Bonito do Iguaçu. É isso. Olha que ideia boa, que ideia excelente. Pôr os eleitores do Lula para trabalhar, para reconstruir o Paraná. Deu ruim, hein? Escuta só. Nós também com o DEPEN, nós estamos lá com 30 detentos que estão chegando hoje para fazer o programa Mãos Amigas, que vai fazer a limpeza das escolas, tirar os entulhos das escolas, para que a gente possa já começar também a retomada da construção ou reconstrução das escolas, para ter o menor prejuízo para os nossos alunos, para as nossas crianças. Creche, escolas, a PAI da cidade que foi totalmente destruída, e o ginásio de esporte também, que nós estamos organizando já para nos próximos dias fazer a contratação disso através da estrutura da Secretaria das Cidades. É isso. São políticas públicas que não tratam o preso como um peso para a sociedade. O peso tem que ser deles próprios. Essa conversinha, não podemos pôr trabalhos forçados. Existe o trabalho forçado já no Brasil. A Constituição já impôs trabalho forçado. Ela prevê o trabalho forçado. Não do preso, mas seu. Porque quem é que está bancando o preso no presídio? Não trabalha não para ver se você come e para ver se o preso come também. Quem está bancando aquilo é você. Então você já foi condenado ao trabalho forçado. Quem não foi, foi o preso. Quem não foi, foi o preso. Então, medidas como essa aqui do Ratinho Júnior me fazem acreditar que ainda dá para ter jeito no Brasil. Eu amo o Paraná de paixão, né? Tem até projetos futuros de uma aposentadoria, sei lá, no Paraná. Eu amo o Paraná de paixão, né? Então, assim, tem cidades, uma das cidades que eu sou apaixonado é Toledo, né? Aí do Paraná, por exemplo, própria Curitiba, enfim. Mas a gente observa, né, que dá para fazer políticas públicas decentes. E quem dera, né, o governo federal minimamente fosse parecido com os governos do Paraná, de Santa Catarina, com o governo de Goiás, no Centro-Oeste. Quem dera tivesse minimamente algumas políticas semelhantes, né? Mas aí surge uma figura aqui. E tá muita gente falando que esse cara podia inovar e aparecer como candidato a presidente da República. Não, que filho que nada, é o Ratinho pai que tinha que ser o candidato a presidente. Eu vou te falar, esse aqui eu não pestanejava. E olha que eu sou contra votar em artista, tá? Eu sou do contra. E pra mim, Romário, Tiririca, quem faz esse tipo de coisa, tá dando um tiro no pé. Mas esse, eu tenho uma visão diferente desse cara, né? Eu tenho uma visão diferente desse cara. Mas ele comentou a postura, né, do governo do Paraná, né? Que é o Ratinho Júnior, né? O filho dele. Fiquei sabendo que lá em Bonito do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, que foi destruída por um vendaval, os presos estão lá para ajudar a reconstruir a cidade inteira, principalmente as creches e as APAES. Fiquei muito contente. Quer dizer, uma ideia boa, né? Uma ideia boa. Quanta coisa que a gente podia pegar os presos e mandar reconstruir, dar dignidade para o preso volta a ver como é bom trabalhar. Achei essa ideia sensacional. Não sei de quem foi a ideia, mas seja de quem for,
uma ideia maravilhosa. O governo do Paraná coloca os presos para ajudar a reconstruir a cidade que foi devastada pelo Pantanal. Parabéns para quem teve a ideia. E olha, prezarada, firme! Pois é, né? Colocou os eleitores do Lula para trabalhar muito. Mas já que a gente falou em presidente, que tal a gente falar um pouco, né, sobre isso? Ratinho Júnior não, tô falando Ratinho. Ratinho é um nome bom, hein? Mas Ratinho Júnior também. Mas Tarcísio também. Mas Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro. Eu queria o Nicolas. Mas assim, tem muita gente do lado da direita. Muita gente apta a concorrer. Agora surgiu mais um player. Cláudio Castro. Ganha seu apoio? Ganha seu voto? Então, tá mudando a regra do jogo, porque do lado da esquerda falta nome de peso. Se o Lula for de arrasta para cima, ou se o Lula desistir de concorrer às eleições, quem tem nome o suficiente para encarar essa jornada? Alckmin? Tá de brincadeira? Ah, já sei, o Boulos. Sei, né? Ou seja, a esquerda não tem nome, a direita tem. E aí vem, Tarcísio é o principal nome para unir a direita em 2026, dizem parlamentares. E sim, não adianta você choramingar, porque Tarcísio é o mais cotado, porque o Tarcísio ele tem potencial de trazer o centro e a direita. Então, ele é centro-direita. Causou polêmica o Eduardo Bolsonaro ao dizer, né, que o Tarcísio é o candidato do Centrão, é o candidato preparado pelo Centrão, né, pelo sistema para eliminar de vez o Bolsonaro. O Jorginho Melo saiu em defesa e disse que o Eduardo Bolsonaro ficou maluco, ficou louco. A grande questão é, o Eduardo Bolsonaro teria capacidade para trazer essa coalizão dos governadores para o seu lado? Será que Ratinho, Caiado, né, o Cláudio Castro, será que essa turma toda daria apoio ao Eduardo Bolsonaro? É provável que não. Mas existe um outro nome, um sobrenome Bolsonaro, que é a aposta do presidente Bolsonaro, que pode ser um player também. Quem? Michele? Calma que eu te conto. Tarcísio é o principal nome para unir a direita em 2026, dizem parlamentares. Vamos lá. A maioria dos integrantes do Congresso Nacional aponta o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como o nome mais capaz de liderar a direita no Brasil e unificar o campo nas eleições de 2026, na ausência do ex-presidente Bolsonaro. É a aposta do Centrão e não é um nome ruim, não. Tá? Eu acho que não é um nome total à direita, é um centro-direita e, para mim, eu apoiaria sem o menor problema. Né? Levantamento exclusivo no ranking dos políticos, divulgado nesta segunda-feira, mostra que, apesar de reconhecerem a liderança de Tarcísio, a maioria dos parlamentares consultados acredita que o grupo deve chegar dividido às urnas, com várias candidaturas e polos concorrentes. Tem muito cacique nessa tribo? Tem, tá? Vem Caiado, vem Tarcísio, talvez Zema, pode ser que o PSD queira lançar uma candidatura independente. Enfim, tem um monte de gente aí falando em candidatura à presidência da República. Tem um monte de gente, tá? Agora, entenda o seguinte, nem com reza braba, as expectativas mentirosas da esquerda de que o Lula poderia ganhar em primeiro turno se consuma. Então, vai ser um primeiro turno dividido? Vai, mas algum nome vai despontar. Não vai ter um racha tão grande, tipo, o Lula vai ganhar 50% dos votos, né, no primeiro turno, o Tarcísio 25%, o Caiado 23%, ou vamos lá, o Tarcísio 20%, o Caiado 20% também, o Ratinho 10%, não vai ter essa divisão tão grande. Um dos nomes da direita vai despontar. E vai para o segundo turno. No segundo turno, a direita em peso vai ter que enfiar o rabinho entre as pernas, vai ter que guardar as presinhas e vai ter que apoiar só um nome. Essa é a esperança. Tomara que eu não esteja errado,
né? Tomara que eu não esteja errado. Levantamento exclusivo do ranking dos políticos, divulgado nesta segunda-feira, mostra que, apesar de reconhecerem a liderança do Tarcísio, a maioria dos parlamentares consultados acredita que o grupo deve chegar dividido às urnas, né? A pesquisa ouviu 107 deputados de 20 partidos e 27 senadores de 12 partidos, entre os dias 21 e 31 de outubro, por meio de entrevistas presenciais e telefônicas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Agora, teve uma publicação, né, do Paulo Capelli, ou é o Igor Gadelha, né, que fez um aparato, né, e disse que o próprio Bolsonaro emitiu sinais trocados sobre quem apoiará em 2026. Ou seja, o que o Bolsonaro fez? Ele deu sinais, ele não disse nem que um nem que o outro. O que eu acho que o Bolsonaro poderia fazer? Porque tem um burburinho rolando de que o Bolsonaro citaria o nome só em março do ano que vem. Mas ele poderia dar aí uns 3 ou 4 nomes e falar, ó, Flávio, Tarcísio, Caiado, vai ser um desses 4. Que aí eu quero ver o TSE deixar os 4 inelegível. E se deixar, ele faz um outro anúncio com outro nome depois. Porque não adianta. O nome que o Bolsonaro anunciar vai ser um nome forte para 2026. Acompanhe a matéria comigo. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou a emitir sinais trocados sobre quem pretende apoiar ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026. Em prisão domiciliar há mais de 3 meses, Jair Bolsonaro voltou a movimentar os bastidores das eleições do próximo ano. Nos últimos dias, Bolsonaro passou a emitir sinais trocados sobre quem pretende lançar como seu candidato à presidência no próximo ano. A aliados que o visitaram, o ex-presidente indicou chances de apostar no filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, como seu candidato ao Planalto. Mas em outras conversas, Bolsonaro não descartou apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos. Seja qual for o escolhido, ambos terão que abrir mão de seus atuais projetos eleitorais. Flávio da reeleição ao Senado e Tarcísio do plano de disputar um segundo mandato em São Paulo. Flávio e Tarcísio, aliás, se encontraram na última sexta-feira em São Paulo durante a posse de Wagner Rosário como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O encontro aconteceu no mesmo dia em que a primeira turma do STF manteve a condenação de Bolsonaro no inquérito do golpe. Com os recursos rejeitados, o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, deve determinar nas próximas semanas o início do cumprimento da pena de Bolsonaro. Para mais bastidores, acesse a coluna Igor Gadelha no Metrópolis. Pois é, vamos entender aqui. O Bolsonaro, né, de certa forma, ao nomear o Flávio Bolsonaro como possível herdeiro eleitoral, ele quebra as pernas do Eduardo Bolsonaro, ao mesmo passo que a atuação do Eduardo Bolsonaro também levou a isso. Porque assim, se o Eduardo Bolsonaro não bate o pé, não cria o racha, não fala que seria candidato de um jeito ou de outro, que o pai dele não ia escolher, mesmo que o Tarcísio lançasse a sua candidatura, o Eduardo Bolsonaro ia dar problema para ele. E o Tarcísio pensou, entre pegar uma eleição garantida aqui para São Paulo, para arriscar uma coisa que o Eduardo Bolsonaro pode me atrapalhar, é melhor repensar isso aqui. E aí surgiu o nome do Flávio Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro não vai ser contra o nome do Flávio. Será que a gente verá um vídeo do Eduardo Bolsonaro falando que o Flávio Bolsonaro é o candidato do sistema? Duvido muito. Não acredito nisso. Então, dá uma chacoalhada no jogo, né? Se for o Flávio Bolsonaro o candidato. E a grande questão é, e você? Votaria no Flávio Bolsonaro? Né? Eu acho o Flávio meio ensaboado, mas claro, né? Flávio contra Lula, não tem nem o que falar. Né? Vamos lá. Carlos Viana acabou de fazer uma publicação, né? Durante a oitiva, né, do Igor Dias, lá na CPI do INSS, o Carlos Viana ficou pistola. Por quê? Porque o STF está blindando o pessoal que está indo na CPI do INSS, dando a eles o direito de ficar calado. Eles vão lá e falam, igual aquele rapper lá, feito do Marcinho VP. Então, não responde nada, né?
Ou seja, depois de conseguir habeas corpus dentro do Supremo Tribunal Federal. E isso está deixando o Carlos Viano pistola da vida. Porque uma coisa é certa, vocês podem até falar, mas vai acabar em pizza. Pode até acabar. Mas que o relator e o presidente da CPI do INSS tá com sangue nos olhos para chegar no resultado final, então. E eu tô gostando de ver isso. Acompanha aqui comigo. Eu adoraria ter dado uma voz de prisão hoje a mais, porque esse, a meu ver, merece. 28 anos, inteligentíssimo, sorrindo quando perguntado sobre os desvios, sorrindo, uma espécie de deboche aqui a todos dessa comissão, amparado por um habeas corpus que deu a ele o direito de ficar calado o tempo todo. Olha, é difícil, mas é muito difícil, porque a gente é atacado de todos os lados, sabe por quê? Porque a gente quer mostrar a verdade para as pessoas. Não pude dar voz de prisão, mas seguramos até o final para que ele possa ouvir aqui o que o espera. Com todas as provas, com tudo que está aqui, dificilmente esse jovem escapará de uma condenação e ficará muito tempo respondendo pela justiça. Por quê? Usou uma inteligência, toda uma formação para poder montar sistemas. Olha, gente, pegava cópia de carteira de identidade e fazia uma biometria. É isso aí que você está ouvindo. Dessa maneira, milhões de aposentados acabaram sendo enganados. Só ele e um determinado grupo movimentou mais de R$1 bilhão de descontos irregulares dos aposentados. Merecia ou não voz de prisão? Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu, eu sou um homem que respeito as leis, não pude dar complemento àquilo que esse grito que está na garganta de todos os brasileiros. Mas com calma, com tranquilidade, paciência, resiliência, estratégia, passo a passo, nós vamos dar a resposta que o povo brasileiro deseja. Minas tem senador. Pois é, né? Tem muita coisa acontecendo. Tem deputados, senadores sendo denunciados. Tem que estar na mão do STF. Muita coisa ainda pode ser revelada. A própria TV Senado fez uma publicação aqui, né? Delecrode é acusado na CPMI de fraudar cadastros de aposentado. E aí, olha só o que disse o relator aqui, que também, cara, esse relator tá impressionando, né? O sangue nos olhos que ele tem. Então, assim, tanto o presidente quanto o relator, e estão sendo imparciais, não estão nessa de, eu vou fazer oposição ao PT, eu tô indo atrás do PT. Não, tá chamou o Onyx Lorenzoni, chamou. O problema é que o DNA, né, tá ligado aos sindicatos, tá ligado às instituições, né? Dá uma olhada. Tem gente que nasceu para ser mal. Esse aqui, com essa cara de bonzinho, foi o cérebro tecnológico das fraudes que correspondem a mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Igor Dias Delecrode compareceu à CPMI do INSS munido de habeas corpus, concedido pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. O dirigente da Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista se recusou a prestar o compromisso de dizer a verdade e o advogado justificou. Estamos neste caso praticamente desde maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E nós não temos acesso a nada. De acordo com o relator, Igor criou um sistema para falsificar a biometria facial e cadastrar aposentados e pensionistas sem autorização. Pegava a xerox da identidade e na xerox da identidade fazia a biometria facial e o que fosse necessário. E aí eu fico pensando, né, que sistema do governo simples de fraudar é esse. Um sistema que você pega a xerox da identidade, põe na frente ali da câmera e olha, que bonito. Abriu o sistema e cadastrou o cara, o desconto. Simples demais de fraudar, né? Aí a gente fica pensando, tem gente que fala aqui, se você falar que o sistema sempre é fraudado, sempre é possível, você pode até ter graves problemas na justiça. Mas olha aqui, o do INSS, né? Se você questionar que o sistema do INSS é simples de fraudar, uma foto de uma identidade, os caras fraudaram o sistema e levaram bilhões. Brasil, né? Não tem jeito, essa República das Bananas. Vamos lá. Publicação da Silvia Wamp. O lance do Moraes
querer levar o Bolsonaro para Papuda, além de ferir moralmente e mortalmente a lei, vai dar muita dor de cabeça, porque o futuro ainda vai cobrar, vai ter cobranças, porque isso aqui não vai parar por aqui. Um dia ou outro, alguma instância internacional, algum organismo internacional ainda vai observar isso aqui. Então, o Alexandre de Moraes quer mandar o Bolsonaro para Papuda. Só que olha o artigo 61 do Código Penal Militar. Ou vocês esqueceram que o Bolsonaro é um capitão do Exército, né? Artigo 61. Acho que você não precisa nem de ser um ministro supremo para fazer essa interpretação aqui. A pena privativa da liberdade por mais de 2 anos, aplicada a militar, é cumprida em penitenciária militar. Então, o que acontece? Bolsonaro deveria ser encaminhado a uma penitenciária militar. É o que estão advogando aqui, né? O que estão defendendo os advogados do Bolsonaro, né? Que deveria ir para, né, uma prisão militar, né? E aí está circulando esse post aqui, ó. Moraes não pode colocar Bolsonaro na Papuda. Esse post tá circulando, viralizando aí. Agora, outro ponto que envolve o Alexandre de Moraes chamou muito a atenção. Matéria do Metrópolis também. Moraes suspende inquérito que apura remoção de corpos pós-operação no Rio de Janeiro. O que é isso? Presta atenção. Lá no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro lavou a alma do povo brasileiro. Vocês devem estar sabendo o que aconteceu, né? Teve um diálogo com faccionados, membros do Comando Vermelho. Então a polícia entrou e o resultado foi 121 mortos. 121 mortos. 117 bandidos e 4 heróis. 4 mocinhos. Porque desde pequeno eu aprendi que é polícia e bandido, né? Então, o que aconteceu? Lá, os militares entraram numa zona de guerra, atiraram, e aquele lugar ainda estava tomado. Então, para pensar. Você está lá para se socorrer. Atiraram numa zona de mata. Que um cidadão de bem estaria fazendo numa zona de mata? Na zona de mata, para evitar risco aos civis, e atiraram. Mataram um monte. Ficou os corpos todos estirados lá. Imagina, no meio da zona de guerra, num lugar hostil, legistas, enfermeiros entrarem lá para fazer perícia e pegar os corpos. Na hora do tiroteio não dava. Então a polícia militar ia voltar depois para pegar os corpos, fortemente armada, com estrutura para poder fazer aquele resgate. Não era um resgate simples de se fazer dos corpos. O que aconteceu? A população e membros do Comando Vermelho resgataram os corpos da mata, tiraram as roupas camufladas daqueles corpos e tiraram eles de cueca, em linha, para comover a opinião pública. Prática idêntica a grupos do Hamas, do Hezbollah, grupos terroristas. Prática idêntica. Então colocou todos os corpos estirados, como se fosse uma chacina, como se eles estivessem desarmados de cueca e tivessem sido alvejados daquela forma, como se tivesse sido uma chacina. Não foi. Só que quem tirou os corpos obstruiu a cena do crime, fez violação de cadáver, cometeu um monte de crime. A Polícia Civil falou, agora nós vamos pegar todo mundo, nós vamos ter filmagem, nós vamos buscar, nós vamos fazer investigação, todo mundo que retirou os corpos, nós vamos pegar, porque essas pessoas são ligadas às facções. O ministro Alexandre de Moraes acaba de determinar agora a suspensão dos inquéritos, porque a Polícia Civil não pode investigar quem tirou os corpos. Não entendo o porquê. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o inquérito que investigava familiares dos mortos na mega-operação realizada nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, no fim de outubro. Essas pessoas eram investigadas por terem removido corpos do local após a ação policial.
A decisão foi tomada no âmbito da DPF 635, conhecida como a DPF das favelas, que estabelece regras para operações policiais em comunidades do Rio. Moraes determinou que o governo do estado preserve as imagens das câmeras corporais usadas pelos agentes durante a operação e envie a relação dos policiais que utilizaram o equipamento. O ministro também pediu o envio de todos os laudos necroscópicos com registros fotográficos e dados dos projetos, além da relação das pessoas presas com mandado de prisão e das detidas sem ordem judicial. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu uma investigação para identificar moradores que teriam supostamente removido roupas camufladas e armas de suspeitos mortos após o confronto. A mega operação, deflagrada contra o Comando Vermelho no último dia 28, tornou-se a mais letal da história do Rio de Janeiro. Além dos 4 policiais que perderam a vida em confrontos nos complexos do Alemão e da Penha, 117 suspeitos foram mortos. Para mais informações, acesse o portal metrópolis.com. 117 suspeitos foram mortos, né? Suspeitos, só são figuras altamente muito suspeitas, né? Então, esse é o jogo. E por fim, pessoal, mas não menos importante, Imigra Mais, contato tá na descrição e aqui, olha só. O Uruguai, ele te dá a possibilidade de você abrir uma conta bancária em dólar. Ele é fronteira seca. Então, para pensar. Você sabe a situação esdrúxula que está acontecendo no Brasil. O Uruguai, ele é um país que te dá uma qualidade de vida muito alta. Então, se você precisa de um plano B para guardar o seu patrimônio, para fazer investimentos, o Uruguai é um ótimo país. O Paraguai é um país à direita. Sabe, tudo isso que vem acontecendo, se essas pautas da esquerda, se essa ideologia woke vem te incomodando, o Paraguai é um país que pode estar preparado para você. Então você vai entrar em contato com a Imigra Mais, com a nossa assessoria, talvez eu mesmo faça o seu atendimento, tá? Ou uma das nossas consultoras. Você vai entrar em contato pela Imigra Mais, o telefone é 16 99321 0648 e vai agendar a sua consulta, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.